Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer o... Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Agradecer o convite aqui dos meninos, Diego, Leandro e Pedro. Uma alegria mesmo poder estar aqui, especialmente falando de uma coisa que é, talvez, o elemento mais importante da minha carreira profissional, sem demagogia, falando sério, que é a tinta. Eu vou explicar para vocês por quê. Talvez o meu trabalho mais conhecido seja o trabalho de vídeo, videoclipes, já fiz muitas coisas, o meu trabalho no mercado publicitário também, animações. E de uns, vamos dizer, 3 anos para cá, o meu trabalho com tinta, dá para dizer assim, que ficou mais visível para as pessoas, especialmente através da divulgação dos meus trabalhos pelo Instagram e Facebook, enfim, redes sociais aí. Mas o que eu queria dizer é que antes de eu pensar em vídeo, eu já me sujava inteiro de tinta, quando eu era pequeno, igual o meu filho, hoje de 3 anos, faz. A gente faz juntos, a gente fica lá pintando. Quer pintar, papai? Vamos lá, filho, vamos lá. A gente se suja inteiro e tal. E isso, para mim, foi desde muito cedo. Porque eu sempre desenhei, desde que eu era muito pequeno. Meu pai é arquiteto, minha mãe é paisagista. Quer dizer, eu sempre tive isso próximo de mim, né? A questão da imagem, né? Representar o mundo aí numa outra superfície. E aí, para mim, o desenho sempre existiu na minha vida. Desde eu não consigo pensar minha vida sem desenho, especialmente o desenho e depois suas derivações, né? Quer dizer, então por isso para mim falar desse tema é uma coisa que, ao mesmo tempo, é novo para eu falar, porque eu já fiz muita palestra, mas sempre falando sobre vídeo e tal, mas ao mesmo tempo é muito natural, assim, porque eu me sinto à vontade assim com o tema. E aí eu tive pensando que eu acho que o mais interessante do encontro desse aqui não é eu ficar falando, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, papapá, eu sou foda, eu ganhei prêmio. Não é isso. Eu acho que o legal de quando eu assisto palestras assim, eu acho que é legal aquela palestra que você vê uma palestra olho no olho, assim, não é aquela coisa de palco, quer dizer, você não está vendo. Não, você conseguir trocar com o palestrante e realmente sair da palestra com um estímulo, pensando, né, abrindo a mente assim, para umas coisas, mesmo que você discorde completamente. Às vezes você vê palestra e fala assim, putz, cara, que roubada. Inclusive, vocês têm esse direito inteiro. Você fala assim, cara, que roubada. Acordei cedo, vi lá o cara falando um tanto de coisa. Enfim, eu vou tentar que essa roubada seja a menor possível, porque eu quero dividir umas coisas que eu considero... já tem umas coisas aí. Deixa eu só fazer um teste aqui. Gente, maravilha. O Wi-Fi é lindo. Enfim, nem sabia que vocês já estavam vendo alguns trabalhos meus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse conceito de tinta, há uns anos atrás, pelo fato de eu desenhar, acho que foi tão importante, um detalhe para mim, que esse detalhe é o seguinte, pode parecer bobo isso, mas para mim fez toda a diferença no profissional que eu sou, em qualquer área hoje, a tinta. Eu vou explicar. Quando a gente é criança, você desenha ali com qualquer coisa, né? Que der na sua mão, você faz assim. E chega num momento que eu acho que a nossa introjetada cultura, a busca pelo perfeito, pelo lindo, que é esteticamente um consenso, né? As grandes referências estéticas, visuais do homem, quer dizer, de certa forma existe essa busca pela beleza, né? E
e existem alguns standards assim, do que é belo, o que não é belo. E, num determinado momento, enquanto a gente ainda não tem tanta autonomia para escolher o que é o que, quando você é mais novo, esses ideais, às vezes, ficam muito próximos. Você quer fazer a coisa, você quer acertar. Assim, a gente não quer errar, né? A gente tem uma vontade de acertar sempre e tal. E isso, para mim, com o desenho, era muito, num determinado momento, né, aquela vontade, pô, como é que faz luz e sombra, perspectiva, proporções, né? Você fala, um homem tem 7 vezes o tamanho da própria cabeça. Quer dizer, e aí vem as aulas, né, cursos e tal. E hoje eu agradeço aos meus pais por nunca terem me colocado num curso de desenho novo. Talvez pudesse ter sido legal também, mas como eles não colocaram e eu sou feliz hoje com o que eu faço, eu acho bom que eu não tenha feito nada. Por quê? Porque eu não tive, numa infância muito tenra, assim, muito nova, alguém para chegar e falar assim, não, peraí, aqui, ó, olha só, ponto de fuga, não, se o sol vem daqui, a sombra tem que estar aqui, ela não pode estar aqui. Eu ia, né? E quando a gente vai sem medo, né? A gente vai descobrindo uns caminhos muito próprios, assim, que eu acho que é interessante. De certa forma, uma academia, uma escola e tal, existe uma estrada principal, não que você não possa fugir dela, mas eu acho que o excesso de aprendizado, excesso de normas, ciência por trás das coisas e tal, né? De certa forma, numa escola, você quer aprender alguns atalhos, porque realmente ficar reinventando a pedra o tempo inteiro, não vou querer para fazer tinta, pegar um minério de ferro, moer ele, misturar com gema de ovo para conseguir. Não, já existe uma pronta. Quer dizer, e de certa forma, quando a gente está aprendendo, é legal você aprender atalhos, né? Mas o problema é que o atalho, muitas vezes, ele te passa uma rasteira, assim, porque às vezes o atalho é tão bom que todo mundo só vai por ele. E aí você deixa de conhecer outros caminhos, assim. E onde que eu quero chegar, então, com a famosa história da tinta? Num determinado momento, aquela história, querendo ou não, putz, Mona Lisa, sei lá, uma grande referência, arte, Mona Lisa, né? No imaginário, pintura, quando a gente fala pintura, somos todos iniciados aqui, eu acredito, claro, a gente conhece, gosta de outras coisas, mas tem esses ícones, Mona Lisa, tal, que, obviamente, tem um valor incrível, senão não virava um ícone. Assim. Mas, quer dizer, aí eu lembro que, num determinado momento, eu desenhava com lápis e borracha, era o meu material, lápis e borracha, aí tentava acertar ali, fazer a sombra, e, putz, ficou ruim, pá, borracha nele. E desenhava lápis e borracha, fazia sombreado, não ficou bom, peraí. Apagava. E eu lembro que numa situação, eu devia ter 6, 7, 8 anos, vocês devem conhecer também, bom, na minha infância, todo mineiro ia para Guarapari, né? nas férias. E por um motivo, eu lembro que eu esqueci um estojinho meu de material, não levei, eu fiquei desesperado e tal. Mas aí cheguei lá, falei, putz, não vou conseguir desenhar. Não falei, não, meu filho, em Guarapari, além da areia preta, de picolé, a gente acha lá para você. E aí chegou na casa, e na casa tinha umas canetas lá. Só que eu estava com essa história do lápis, eu queria acertar. E não tinha, só tinha caneta, que é de tinta. Eu falei, caramba, e aí? Me deu um pequeno pânico. Falei, caralho, e se eu errar? Gente, desculpa aí os palavrões, mas de vez em quando vai sair. Putz, e se eu errar? Mas eu falei, tá, vamos embora. Então agora parei, depois eu compro um lápis. Enquanto eu não compro o lápis, eu vou brincar com a caneta aqui. E aquela sensação que eu tive de saber que eu não ia conseguir apagar o que eu tinha feito, vamos dizer, que eu não ia conseguir ter a chance de consertar o meu erro, que eu ia ter que lidar com ele, foi o maior divisor de águas que eu já tive, profissionalmente, para o meu estilo, em tudo que eu faço. E eu falei, isso aqui está interessante. E aí, quer dizer, porque para mim o principal foi o seguinte, a palavra erro, que eu tinha borracha para apagar e para fazer de novo, eu tive que encarar essa palavra. Erro, frustração,
insucesso, não sei, mas isso numa cabeça de uma criança, né? Mas quer dizer, eu tinha aquilo, eu não tinha andu, não tinha borracha, eu tinha que. E eu estava louco para desenhar, eu desenho todos os dias da minha vida inteira, até hoje. Eu não passo um dia sem desenhar. E quer dizer, e ali eu falei, o meu porto seguro, de repente, não estava mais do meu lado. Aí eu falei, ou eu me rendo e não vou fazer porque eu não estou com material que eu me sinto confortável, que eu posso consertar, ou eu, vamos lá, encaro isso aí e vamos ver no que vai dar. E eu resolvi encarar isso. Gente, estou falando assim hoje, porque hoje eu faço análise e tal, já falei bastante sobre isso. Hoje eu estou falando tudo bonitinho, assim, mas demorou um tempo para eu identificar que isso. Mas isso para mim teve um peso tão grande. E desde então, quando comecei a desenhar com a caneta, eu lembro que eu passei e eu falei, ué. Aí às vezes a linha saía torta e a minha linha é torta. Vocês podem ver assim, quer dizer, até por aqui, ó. Eu deixo o meu traçado fica. Eu desde então não me preocupei mais, porque eu vi que, falei, mas isso aqui é legal também, por que não? E quer dizer, e desde então, de certa forma, eu assimilei as imperfeições, os erros, eu assimilei e isso foi me moldando, assim. O meu estilo passou a incorporar isso, quer dizer, e eu mudei a concepção. Para mim, eu não errava mais. Não é que eu acertava sempre, mas para mim não era errar ou acertar, era fazer, e fazer do jeito que saísse, assim. E é engraçado que, quer dizer, aí os anos foram se passando e realmente eu poucas vezes olhei para trás e lembrei da borracha, assim. Porque para mim passou a ser mais divertido. Não sei porque criança, né? Criança, a gente tem quer fazer um tanto de coisa e não pode nada, né? Ou pelo menos quando o pai não está olhando, né? Quer dizer, e o mundo todo, né? Tudo é tão, ainda mais hoje, esse mundo maluco que tem câmeras, que é tudo tão monitorado, né? Quer dizer, essa história do politicamente correto o tempo inteiro e tal. Quer dizer, tudo é tão, eu não sei, eu tenho uma sensação que hoje a gente está muito amarrado às coisas, né? Quer dizer, porque, obviamente, internet, redes sociais, antes a gente não tinha tanta notícia. As pessoas que viam o seu trabalho, normalmente viam, estavam do seu lado, assim, que você mostrava o trabalho. E é muito difícil alguém que está do seu lado falar, pô, que merda. Né? Pô, nossa, a pessoa é interessante. Tal. Quando fala interessante, você esquece. Porque... Mas, assim, brincadeiras à parte, quer dizer, com a internet e redes sociais, quer dizer, quando o seu trabalho, qualquer que seja ele, por isso, gente, acredito que quem se interessou pelo tema de hoje tem uma relação direta com a imagem, mas o que eu acho que é mais interessante é mesmo, sei lá, quem está aqui, escreve, faz foto, ou o que for, o que eu queria deixar aqui mais era essa semente, assim, da gente se policiar um pouco menos, num certo momento, de criatividade, né? Já que estamos na Creative Mornings, né? E criatividade tem uma hora que você tem que realmente deixar o vento soprar ali e ver para onde é que o barco vai. Depois você toma conta dele. E para mim hoje, aí eu já fiz muitas experiências nesse sentido, de perder um pouco o controle do que eu estava fazendo, para a partir daí eu tomar o controle de novo. Quer dizer, eu sou destro, aí tem às vezes desenho que eu gosto de começar a fazer com a mão esquerda, assim. Aquela coisa que é esquisita, né? Você não vai para onde você quer, aí já fica, fala, ai meu Deus, agora vamos lá, vamos consertar isso. Mas eu acho bom já ter, vamos dizer, um erro ali, porque eu me liberto de mim mesmo, de certa forma. E ali eu vou puxar uma linha, aí vou começar a dar exemplos práticos, senão fica um delírio só conceitual. Isso aqui, pessoal, aplica-se também a trabalhos meus de vídeo, de publicidade, de certa forma. Publicidade não tem muita margem de erro, assim. Mas eu sempre me permito, em algum momento, eu tenho um planejamento ali, né, quando eu vou fazer um filme publicitário, claro, obviamente eu tenho planejamento, eu tenho que ser responsável ali por entregar alguma coisa
né, fazer uma cena que foi combinada, mas eu nunca deixo de tentar uma alternativa também. E o que eu acho que é interessante para a gente é esse exercício, assim, de a gente não ficar só restrito ao que esperam que a gente faça. Sabe? Quer dizer, é importantíssimo, fundamental no mundo adulto, profissional, você entregar aquilo que esperam que você entregue. É o mínimo. Você não pode também achar que você é um gênio e não fazer aquilo que foi combinado e entregar uma visão sua. Se for um trabalho autoral, tudo bem, mas se é um trabalho comercial, que envolve expectativa, clientes, enfim, é fundamental você cumprir aquilo bem, que você combinou. Mas eu acho mais fundamental ainda, acho quase uma obrigação nossa, apresentar uma alternativa, uma outra alternativa, não que você fale, minha ideia foi melhor, não é isso. E, inclusive, com os anos, a gente vai percebendo que a maneira como você apresenta uma proposta, debate uma ideia, a forma como você fala, tem uma influência tão grande na aceitação dela. Quer dizer, quanto mais tranquilo e sem arrogância e tudo mais você apresenta uma alternativa, mais chance você tem daquilo ser aceito. Falando em termos práticos, às vezes eu faço um comercial que, né, beleza, tem lá o roteiro, ou um videoclipe, mas muitas vezes na hora do set de filmagem, ali, quando a câmera está ligada, o ator está na sua frente, a luz está só, cara, peraí, a gente falou que ia ser um plano fechado, nossa, mas aqui tem sei lá, um viaduto no fundo que se aparecer vai ser interessante. Peraí, vamos fazer essa, mas vamos fazer a outra opção também. Quer dizer, isso eu faço, isso a partir do momento que, vamos dizer, eu incorporei o erro no meu estilo, e que eu mudei a palavra, para mim não era mais erro, era um outro caminho, e isso eu passei a levar para sempre. Assim. E, por exemplo, o meu trabalho hoje de ilustração, desenho, as pessoas me falam, hoje eu acredito, assim, falo, mas quando a gente vê um negócio, a gente sabe que é seu, assim, seu desenho. Eu fico pensando, por que será, né? E aí eu remeto a isso, eu falei, porque eu acho que realmente tem alguma coisa própria minha, e que é na área de criatividade e comunicação, criatividade, mas, enfim, comunicação de uma forma geral, as pessoas não buscam só um apertador de botão, uma pessoa operacional ali. As pessoas esperam alguma coisa própria, assim, vão te procurar porque querem um traço próprio. E isso a gente só consegue imprimir alguma coisa própria, eu acho, quando você é você mesmo, assim, por inteiro. Você não tenta maquiar e ser a melhor face sua. Quer dizer, e a gente erra, a gente acerta. Quer dizer, o meu trabalho, eu imprimo muito isso. Ele é autêntico, assim, ele está ali. Pô, aqui, vamos dizer, esse desenho seria... Não existe, né, um traço que passa aqui, quer dizer... Está vendo que os traços eles vão se cruzando, não importa, eu vou fazendo ali, de certa forma, mas... E isso foi se tornando meu estilo, vocês conseguem sacar isso? Foi se tornando meu estilo, assim, tanto para o desenho, e isso especialmente o dia que eu não podia mais refazer. Claro, eu posso pegar uma folha em branco inteira e fazer um novo, inclusive eu faço isso. Mas essa sensação de a vida sem Ctrl+Z é ótima. Porque hoje tudo é isso, né? A gente, não, e-mail em cópia para fulano, tudo tem que ter, a gente tem que deixar muito rastro das coisas, tudo, né? Você tem que ter a gente tem que se sentir seguro o tempo inteiro. E quando a gente, de repente, se liberta um pouco disso, quer dizer, quando a gente... Isso é até engraçado, porque esse mundo louco hoje, né, de foto, selfie, parece que, às vezes, quando você vai num show, assim, as pessoas parecem que estão mais preocupadas em tirar uma foto que mostra que ela está no show do que ver o show em si. Assim. Se não tirar uma foto, você não foi no show. É louco isso, né? E isso eu acho que é uma característica dos nossos tempos atuais, assim, esse excesso, né, de
né, que a gente fica preocupado ali em ver se o que a gente colocou foi curtido, foi comentado, foi compartilhado. Ah, nossa! E aí eu tenho, apesar de eu fazer parte dessa engrenagem, né, que hoje as minhas coisas estão online, quer dizer, eu coloco, elas são vistas, criticadas, curtidas, enfim. Mas eu posso criticar isso também, que me dá uma aflição hoje, às vezes, quando você chega em qualquer lugar, assim, numa praça, num restaurante, você tem uma mesa que às vezes tem 6 pessoas, possivelmente as 6 pessoas vão estar com o dedinho lá, flá, 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 às vezes mandando uma coisa para outra. Aí é aquele delírio. Assim, não, então vamos criar um grupo do nosso almoço hoje? Vamos, almoço no Xodó, dia tal do tal. Aí a gente manda todas as fotos para esse grupo, tá, né? Vamos, então vamos. Que loucura, meu Deus, tudo virou criar grupo de WhatsApp, né? Quer dizer, e novamente, eu quando estou muito afundado aí nesse mundo maluco, né, que, sei lá, eu sou cercado hoje por no mínimo 6 fontes de conversa: telefone, mensagem, WhatsApp, Facebook, Instagram e, sei lá, alguma outra. E o meu momento, quando eu vou para o meu santuário lá em casa, quando eu desligo tudo, assim, não, gente, esquece, espera aí, deixa eu conectar com uma coisa que eu não tenho que fazer, e aí eu vou desenhar. E, enfim, criar, fazer qualquer coisa. Mas eu pessoalmente, eu sinto hoje muita falta de me desconectar um pouco. Depois eu vou me conectar. Já estou nessa engrenagem. Também não sou xiita de ir contra isso. Mas eu tento preservar um pouco assim, esse momento de... E a tinta é uma coisa tão orgânica que depois tudo vira pixel, né? No nosso telefone, no tablet, o que for, vira pixel. E isso é interessante também. Quer dizer, as ferramentas digitais são tão sedutoras, assim, elas têm tanta possibilidade, né? Que eu já vi muito amigo, assim, às vezes, infelizmente, ir não matando é uma palavra um pouco pesada, mas assim, adormecendo isso, o que é mais orgânico, mais natural e tal. Eu tenho muito amigo que trabalha, enfim, com design e tal. O cara, putz, era um puta desenhista, artista e tal, e o cara foi deixando isso de lado, assim. Tá certo, tá errado? Não sei, mas como eu gosto muito da impressão da mão, eu gosto de ver ali a coisa impressa ali, realmente o traço da pessoa, eu fico meio, putz, quando vira vetor, né? Não, vetor é legal também, claro. Mas sei lá, eu tenho um pouco de... Acho que eu estou ficando velho, na verdade. Assim. Porque eu sinto vontade, eu gosto de ver o que a pessoa faz ali com a mão, eu tenho um pouco essa coisa artesanal, apesar de eu sentar a bunda no computador horas por dia, todos os dias, assim. Mas eu ainda tenho lá uma chaminha dentro de mim que fala, não, cara, faz aquilo, justamente porque também esse mundo profissional de tendências e tal são as grandes avenidas, assim, né? De repente vem sei lá, o Wacom, né? As tablets lá de desenho, aí todo mundo vai naquela direção. E aí eu sempre atendo, não que eu não perceba, entenda, reconheço, mas eu sempre falo assim, cara, a maior contribuição que eu posso dar artisticamente, criativamente, é ser eu mesmo. E quem que sou eu, né? Aí vem até uma coisa de autoanálise, assim, de a gente se entender mais e tal. Que eu falei assim, pô, não importa, sempre vai ter um cara que vai pintar melhor que você, vai escrever melhor que você, fotografar, sempre vai ter. Isso não importa. E é justamente a gente esquecer um pouco esses rankings, assim, né? Porque a nossa cultura também é do ranking, top 10, campeão, né? Só importa o time que é campeão, né? De 20, o time que é vice, não é nada. A gente tem um pouco essa coisa. E quando a gente para de se tentar enfiar num ranking, a gente relaxa, você relaxa um pouco mais. Quer dizer, o mundo é competitivo, né? Em todas as áreas, assim. E eu acho que não é para deixar de ser, mas é para a gente sair um pouco dessa loucura, desse excesso, assim, de, nossa, será que eu sou a melhor dupla de criação aqui da agência? Será que eu vou virar um dia?
Claro, a gente tem ambições, assim, mas é para relaxar um pouco, para viver um pouco a coisa em si, não só a expectativa, não só pensar no reconhecimento. Eu acho que a beleza da história é você achar graça naquilo que você está fazendo. Aquilo em si tem que ser, qualquer que seja a área, né? Tem que ser o que te motive, assim. Certamente a gente precisa ganhar dinheiro, pagar conta, quer viajar, lógico, não é isso. Mas eu acho que é relaxar. Eu acho, eu posso falar por mim, né? No meu caso, quando eu desencanei disso, de erro, incorporei as coisas, falei, cara, hoje sim, hoje as coisas estão nas redes sociais, são vistas, são criticadas muito, né? Aí já é outra história, mas eu, inclusive, saber lidar com crítica, assim, gente, a gente só tem chance de ser a gente mesmo na vida. Sei lá, se meu ídolo é no cinema, vou chutar um nome bem em lugar comum, Steven Spielberg. Ia ser massa. Um dia eu acordar, abrir o olho e falar, caralho, olhar no espelho e falar, nossa, eu sou o Spielberg. Mas não tem chance. não tem chance de ser você, mas eu só tenho chance de acordo, Conrado Almada, vou dormir com Conrado Almada. Dia seguinte, mesma coisa. Quer dizer, isso para dizer, eu só tenho chance de ser eu mesmo na vida. Cada um só tem chance de ser. A gente tem os nossos heróis, os nossos ídolos. Cara, mas você vive 24 horas dentro de você mesmo, assim. Quer dizer, a gente tem que tornar a nossa vida, a nossa produção, o que quer que seja, minimamente digna, assim, de você falar, pô, caralho, foda-se o Spielberg, sei lá, foda-se qualquer um. Não foda-se, mas... às vezes foda-se também, mas eu acho que o mais importante o que é melhor, quem que é, fulano é melhor do que eu, pior. Não, cara, não importa, você só pode ser você mesmo, durma com isso, todos os dias, inclusive. Eu acho que é fundamental a gente tentar, no trabalho que a gente faz, nos projetos que a gente faz, colocar uma coisa própria, única, porque realmente só tem um Spielberg no mundo. Qual é o seu nome? Só tem um Matheus no mundo. Né? E só tem um de nós no mundo. Assim. É coisa boba, assim, mas que... Outro dia eu estava mandando... Deixa eu ver se eu acho aqui. É um... Aqui vocês podem ver, o meu traço é torto. Sabe? Ele inclusive, não sei, acho que meu pai, porque pelo fato do meu pai ser arquiteto, e na época, quando eu era pequeno, não tinha computador, era régua. Aí aquela coisa, todo mundo fala, você desenha, você vai ser igual ao seu pai, vai ser arquiteto. Aquilo ali me deu uma... Eu falei assim, pô, amo meu pai é meu herói e tal, mas eu não quero ser meu pai. Meu pai já é meu pai. Isso cedo, assim, eu ficava nessa, cara, mas eu não vou ser meu pai, não tem jeito. E aí parece que o caminho que eu peguei, falei assim, eu olhava e falei assim, eu gosto de desenhar, meu pai também, só que o desenho dele é diferente, né? Casa, prédio, e tinha muita régua. Eu falei, não vou usar régua na vida, nunca vou usar régua. Inclusive, para irritar, eu fazia torto. Assim. E até, inclusive, esse prédio aqui é um projeto do meu pai, o prédio do Pena Savassi, do McDonald's, que eu fiz para um projeto assim, de arquitetônico, de obras, né, prédios famosos de Belo Horizonte e tal. Quer dizer, mas aí vocês podem ver que as minhas linhas não são retas, e tem muitos erros aí, mas eu não me importo com isso. Há anos que eu já não me importo, eu acho bom, na verdade, porque eu vi que ali, as pessoas, pô, mas o seu negócio tem uma coisa própria ali. Eu falei, eu acho que tem mesmo. E aí eu encasquetei que é isso, é porque eu erro. E vou em cima, e traço em cima, meu traço fica meio grosseiro. Tem horas que eu fico muito irritado, realmente jogo, falo, não, errei demais. Mas... Quer ver isso aqui, gente? Tá vendo? Que tem um traço, tem outro. Eu brigo com a perspectiva, até hoje para mim é uma briga, mas eu encaro essa briga assim, eu sei que eu vou perder para a perspectiva acadêmica perfeita, eu não vou conseguir. Mas eu acho bom, a partir do momento que eu errei, eu falei, ai, caceta. Aí eu falei, não, peraí, já puxo a linha para cá. É engraçado, assim. E o que eu acho que é mais interessante, claro, eu estou falando do meu caso, né? Eu me chamando para falar aqui, eu estou falando dos meus exemplos, assim, mas eu acho que é interessante isso, assim. Cada um de nós aqui perceber achar graça, a gente achar, não sofrer com... se soltar mais na nossa produção. Assim.
quer dizer, rir um pouco mais de você mesmo, você não tentar ser sempre aquilo que esperam que você seja, né? Ou qual que é o ideal. Eu acho que, especialmente falando de criação, é fundamental a gente se dar essa chance de errar, né? Eu queria. Então, eu ia mostrar alguma. Cortei minha mão. Outro dia, quer dizer, eu estava lá. Hoje, os meus trabalhos, que estão especialmente no Instagram, que tem lá um número grande de seguidores e tal, são vistos por gente no mundo todo, assim. Todo mesmo. Eu fiz lá uma enquete. Falei assim, de que país e cidade você é? Só isso. Falei, meia dúzia vai responder aqui, né? Cara, foi a postagem que eu fiz, deu mais comentários, deu mais de 1.600 comentários. Assim. Eu comecei a ler as cidades. Eu uma loucura. O tanto de kuwaitiano que me segue. Kuwait, eu falei, Kuwait, cara. Qualquer lugar, assim. E, inclusive, tem um exemplo aqui que é bem curioso. Um dia, do nada, eu lá, entre uma produção e outra, e tal, fico sempre desenhando, full time, assim. Aí me vem na cabeça, Meca. Eu sou, teoricamente, eu sou católico, assim, fui batizado, tal, mas não tem tem ligação mínima religiosa. E não tem problema com nenhuma religião. Aí me veio na cabeça, sabe, aquela imagem que anualmente a gente vê dos peregrinos muçulmanos andando lá em Meca, em volta da pedra e tal. Eu me veio aquilo e falei, pô, Meca, né? Que loucura, reúne tanta gente. Me veio aquela imagem aérea assim, de Meca. Falei, vou desenhar a Meca. Do nada. Falei, vou fazer um desenho de Meca. E aí peguei umas fotos, né, na internet, Google e tal. E comecei, aí o lugar é incrível, assim, né, arquitetonicamente falando. E aquela multidão é muito impressionante, assim. E comecei a fazer aquilo. Fui fazendo. Comecei a desenhar as pessoinhas, assim. Elas não podiam ser mais do que som pela escala que eu estava fazendo, pelo tamanho do meu dedo aqui. Você vê o tanto que é pequeno o desenho original. E fui fazendo Meca. Fui crescendo, esticando a cidade. E, por fim, fiz Meca. A Meca que eu consegui fazer, né? Aí eu estava com aquele desenho e falei, pô, esse desenho acho que ficou legal. Vou botar no Instagram. De repente, falei, caramba, peraí. Pô, eu sou brasileiro. Eu acho que não. Isso antes de Jesus Charlie, antes de qualquer coisa. Eu falei, que eu já sabia que, né, minha conta já era bastante seguida, assim, de vez em quando eu via uns comentários em árabe, eu falei, pô, será que alguém vai ficar sentido com isso? Se eu, né, algum muçulmano, não sei, deu aquele medinho. Apesar do que eu não achava que era desrespeitoso. Mas eu falei, aí tinha um fulano que eu sigo no Instagram, o cara é legal, faz uns recortes, que é do Bahrein, árabe, né? E aí eu falei, vou perguntar pro cara. Aí fui lá, e aí, fulano, beleza? Cara, fiz um desenho de Meca, só que eu não sou muçulmano. E aí, você acha que é tranquilo de eu colocar? Ele falou, lógico, não, mas... Ele falou, é legal só num desenho ser respeitoso e tal. Eu falei, não, é a cidade, enfim, é a mesquita, né, principal. Ele falou, não, pode pôr, tranquilo. Eu falei, o cara falou que pode, eu vou botar, né? E aí, isso até hoje foi o maior fenômeno que já aconteceu para mim no Instagram. E eu falei, vou colocar. Postei exatamente essa fotinha. E, cara, de repente, já tem muito tempo que eu tirei, meu negócio não fica dando notícia, porque chega muita coisa, senão eu tirei esse aviso de, comentou, curtiu, aí de vez em quando eu entro lá. Aí eu botei Meca, tal, falei, inclusive dei uma explicação, ela falou, pô, isso aqui é um lugar, uma arquitetura incrível e tal, fiz esse desenho. Aí, sei lá, deu uns 5 minutos, quando eu entrei, tinha, assim, 250 comentários, tudo em árabe, eu falei, caralho. Falei, putz, o cara me enganou, esse cara me... E aí, eu fui pro Google na hora e comecei a dar copy-paste, mandar no translator e todo mundo, Allah seja louvado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, putz, mas não, era tudo Deus seja louvado. E aí, uns em inglês, assim, né? Eu vi a figurinha lá, o nome, obviamente, era árabe. Cara, e começou, isso foi uma loucura, para dar o tanto de curtida, assim, imediato. Se eu desse um refresh,
enchia aquele número lá de 100 vezes, 35 comentários, 25 seguidores, 60 likes. Aí era o tempo de eu ler o negócio, refresh, e fazia isso de novo. Falei, que loucura. E aí, todo mundo falou assim, perfect timing, perfect timing. Eu falei, que perfect timing, cara? E todo mundo, nossa, você escolheu um momento certo para fazer isso. Eu falei, cacete. E Allah seja louvado e tal. Mas não tinha nada negativo, assim, não tinha nada falando, pô, você é um infiel, nada. E eu falei, perfect time. E aí eu, sei lá, entrei num portal de notícia e vi a foto famosa. Eu coloquei no dia, aleatoriamente, eu fiz os desenhos no dia que os caras fazem essa peregrinação, essa volta nessa pedra, durante acho que uma semana. Tem um Ramadã, que é um... Eu botei no dia, tipo assim, sei lá, o Réveillon dos caras. E especialmente porque todo mundo fica um mês de regime, um regime bem radical, assim, com muito pouco, e no dia é o dia que todo mundo fica feliz, come pra caralho e tal, fica feliz porque foi em volta à pedra. E eu botei no dia, completamente sem querer, assim. Às vezes, sei lá, né, a gente vê tanta coisa por dia, mas eu não falei, vou fazer Meca no dia que acaba o Ramadã e vai todo mundo ficar feliz. Não calculei isso, coloquei. E foi uma loucura, assim, cara, e desde então eu tenho um bando de seguidor árabe, aí meu sobrenome é Almada, e os caras falam, Almadá, é árabe. Não, é isso. É muito doido, gente, a gente vive em tempos... Eu falei, deve ser, né, português, lá os mouros, Almada, pode ter a ver, inclusive fiquei pensando, deve ter a ver, né, tem Al na frente, mas enfim. Aí eu sei que o... E aí... não, peraí. E aí as pessoas começaram a pedir tanto. Pô, eu quero botar isso na minha parede, como é que faz e tudo mais. Esse aqui é a minha conta de Instagram, assim, foto a foto. Aí eu falei, pô, vou fazer uns prints disso, né? Uns prints e vender. Cara, foi uma loucura, eu nunca vendi tanto print assim. E aí as pessoas começaram a me mandar, mas isso foi o que eu quero chegar é no seguinte ponto. A força que as coisas têm, coisas mínimas, assim. E, obviamente, tem um exemplo bem diferente desse, mas similar ao mesmo tempo, né, que foi esse evento horroroso aí né, que aconteceu em Paris e tal, mas que é muito doido, assim, a gente pensar que, tipo, isso, a tinta do cara, o desenho do cara, pode gerar muita coisa, assim. Claro, a gente está falando, no caso, né, desses eventos lá de Paris, tinha lá todo um contexto, mas estou falando do meu exemplo aqui, Belo Horizontino, tranquilo, com meu filhinho do lado, e de repente foi uma loucura. E o que eu fiz? Eu comecei a... Aí eu falei, pô, vou fazer uns prints, os caras, bicho, as pessoas me pedindo, pelo amor de Deus, ou pelo amor de Allah, eles queriam ter aquele desenho em casa. Aí eu arrumei, tem um site, enfim, chama Society Six, que comercializa isso, a gente só uploada os arquivos, assim, eles produzem o print, pagam a grana. Bicho, aí nem começou a comprar isso assim, muito, muito. E as pessoas começavam a tirar foto, quando chegava lá o print em casa. Eu tenho foto de tudo que é país árabe que você imaginar. Assim, teve... Kuwait é igual mato. Se chegar lá no Kuwait, eu fico tranquilo. Assim. E tudo, Iraque, Irã, Marrocos, e todo mundo tirando foto com o quadro que eu fiz, assim, o print, né, a reprodução. E os caras botando em lugares bonitos na casa deles, assim, e ficou todo mundo muito impressionado, eu acho que para eles, assim, o fato de eu não ser muçulmano. E eu reafirmava para eles, falei, cara, eu não tenho envolvimento, não tenho. E, inclusive, judeus, israelenses comentaram, assim. Os caras, pô, que legal. E os caras falaram, pô, mas você podia fazer sinagoga de não sei aonde. Falei, pô, tudo bem, eu vou pensar, eu não quero ser um... Eu falei, pô, se eu for fazer alguma coisa, vai ser do meu ponto de vista ali, arquitetônico. Eu não quero entrar nessa briga aí. Mas... E é curioso isso. Quer dizer, né, hoje, sei lá, tem 73.064 seguidores. Eu queria achar que E hoje em dia, eu faço um pouco, talvez, na verdade, até para a gente ver aqui, as pessoas, como o meu estilo é muito de desenho, muito nos meus cadernos, nos sketchbooks, eu faço... Hoje as pessoas querem ver como é que são os sketchbooks, as pessoas no Instagram, assim. E aí hoje eu faço esses
vídeo simples, assim, só de eu folheando os meus cadernos de esboço, né, os sketchbooks. Vamos ver se vai tocar aqui. Que eu tenho quilos assim desses caderninhos, né, muitos. Bom, vamos ver. Que aí é uma zona, né? Tem um pouco de... Gente, aqui é porque eu acho que a conexão está mais lenta. Deixa ele carregar aí. Que são esses caderninhos que eu mantenho. Quer dizer, por exemplo, se eu já me permito, vamos dizer, errar em formatos maiores, meu caderninho, então, eu tenho um sentimento de liberdade tão grande. Eu posso errar gramática, erro, inclusive, constantemente, sou meio disléxico. Não importa, mas, pelo menos naquilo, eu sei que ninguém pode... Não importa, aquele caderno é meu, e é pequenininho, assim, eu não vou causar muito problema com aquilo. Quer dizer, aquilo, para mim, hoje é um pequeno oásis de liberdade, assim. E nesses cadernos, agora eu vou até conectar com um trabalho de vídeo meu. Então... tá lento, enfim. Já linkando a tinta com o vídeo, eu já fiz alguns trabalhos para muitos clipes, né, videoclipes, aí já fiz alguns para o Skank. E, normalmente, quando eu apresentava as ideias dos clipes, eu apresentava no... Por exemplo, isso aqui, ó, é um... Eu tenho isso aqui sempre... Caçamba. Peraí. Os meus sketchbooks são meio assim. Tem esses... uns escritos, desenho, desse jeito aí meio rabiscado. E eu costumo apresentar, Fred, e eu costumo apresentar para a banda, né, uma apresentação um pouco mais informal, assim, eu apresentava nos cadernos assim para eles. Pô, aí a gente vai fazer assim, filmar assado, Samuel vai ficar assim, Henrique, papapá. E os caras adoravam os caderninhos. Aí um dia, fiz um clipe para eles, foi um clipe legal, assim, porque foi muito visto, recebeu um prêmio importante, que é de uma música chamada Sutilmente, que aí eu filmei os caras numa posição esdrúxula, assim, uma loucura a produção. E foi um clipe que deu certo, funcionou, o clipe ficou legal, ganhou um prêmio importante, só que estourou um pouco o orçamento, assim. Mas, assim, os caras não é uma banda de garagem, né? Os caras têm... E aí só que eu comecei a fazer o clipe, a ideia era interessante, assim. Eu comecei a fazer e não tinha muita volta mais. E aí eu sou amigo do empresário deles, eu só falei, Fernando, sabe aquela história do gato subiu no telhado? Você não fala que o gato morreu, né? E eu já vendo que o orçamento ia estourar, eu assim, Fernando, o gato subiu no telhado, cara. Falei, Fernando, mas eu falava assim, Fernando, o orçamento dá para subir um pouquinho, cara? Ele falou, não, um pouquinho dá, mas... E eu falei, caramba, e aluguel de trator? Foi uma confusão o clipe. Ficava mais caro e o produtor falou, cara, vai subir mais. Ai, meu Deus. Fernando, dá para... Só mais um pouquinho, cara? Ele falou, porra, dá. Aí ele falava assim, mas vai ficar bom o clipe? Eu falei, puta, vai ficar foda, né? Essa hora você virava um showman. Puta, vai ficar... Não, vai ficar foda. E aí o preço subindo, eu falei, ai meu Deus. Enfim, estourou um pouco só. E aí a gente filmando lá, né, foi aquela confusão, a gente foi filmar no Mineirinho, porque não tinha estúdio que fosse grande o suficiente para a minha megalomania lá no clipe, foi uma loucura. Mas tinha que ser um lugar muito grande, aí só o Mineirinho aqui que dava. E aí o Fernando lá, a gente terminou de filmar, e vai ficar, eu falei, Fernando, você vai ficar foda, cara. A gente vai ganhar o VMB, Video Music Brasil, melhor clipe. Ele falou, pô. Falei, pô, vai rolar, cara. E depois eles falam assim, ai meu Deus, né? Estou prometendo aqui. E ganhou, foi muito doido. Foi indicado, aí falei, já foi indicado, já tá bom, né? Cara, aí os caras lá anunciaram, não deu nem para acreditar. Falei, me sai um peso, assim, o Fernando olhou para mim e falou, te falei, cara. Você precisa ficar tranquilo. Sabia desde o início. Mas aí foi ótimo, aquela beleza, aquela bebelança e tal, todo mundo ficou feliz pra caramba. Mas eu fiquei com aquilo, falei, puta, cara, estourei o orçamento. E aí o Fernando falou, pô, cara, tem um último clipe desse disco aqui.
orçamento mais baixo. Eu falei, não, Fernando, fazer o seguinte, deixa eu vou fazer o clipe e vou compensar aquele estouro que eu dei no orçamento. Então, vamos já desconta aí X mil reais. Pode descontar. É mesmo? Eu falei, é mesmo. E aí eu falei, porra, eu ouvi a música, eu falei, cara, acho que eu vou fazer um clipe que eu tenho o menor gasto possível, né? Porque eu queria compensar, de certa forma, o outro. E falei assim, cara, eu vou fazer um clipe muito pessoal, assim, muito pequenininho. Eu falei, o que é mais pessoal meu? E aí os caras adoravam os meus caderninhos de esboço. E aí eu cheguei e falei, porra, vou fazer um clipe dos meus cadernos, assim, arrumar um jeito. E aí, enfim, cheguei numa solução, falei, pô, vou fazer um sketchbook lá em movimento, vou fazer um stop motion. E aí eu fiz. Expliquei, eles não entenderam nada, mas acharam ótimo. Basicamente, eu explico, fica todo mundo olhando para mim, assim, eu muito animado, né, quase dando cambalhota, papapá. Aí os caras falaram assim, mas vai ficar legal? Eu falei, bicho, não vai ficar legal, vai ficar foda. Meu lado meio Laí Ribeiro, assim. Aí eu fiz esse clipe. E que esse realmente talvez seja o clipe que eu mais gosto, que eu já tenha feito. Com um orçamento bem mais baixo. E aí é um stop motion do meu processo de desenho, assim. Deixa eu ver se vai dar. Eita. Full screen.
do traço e tal. E, na verdade, eu queria fazer como se fosse um diáriozinho de verão, assim, noite de verão qualquer e tal. E aí esse clipe, o roteiro dele é assim, 30% eu tinha e os outros 70% era meio, vamos lá, na hora, assim. Eu sabia os pontos-chave, o início, meio e final, e aí eu ia fazendo e aprendendo com o próprio clipe, durante o clipe. Já tinha feito, né? Já fiz vários outros trabalhos em stop motion, mas, quer dizer, eu ia ver, enquanto eu fazia, eu via o que funcionava, o que não funcionava, ouvia a música, muitas vezes, pode ter certeza, e falava, cara, aqui agora eu posso fazer essa brincadeira, sei lá, do bonequinho de Lego no final, fazer uma coisa bem literal, né? Meus pés, meus braços. E foi um trabalho muito legal, assim, porque tem muito a ver com aquilo que eu falei no início. Foi um trabalho muito... Quer dizer, eu tinha segurança de que ficaria, no mínimo, lá interessante, mas é um trabalho que eu me dei muita liberdade. Mas eu tive, pelo histórico lá de trabalhos com a banda e tal, esse era um trabalho... Os caras... Era o último clipe, né? E todo mundo já está bem de vida aí, os caras não estavam com muita expectativa, também não estava com nenhuma expectativa nisso. E aí foi a única vez que eu vi, que aí, coincidentemente, o Samuel Rosa foi lá na produtora, eu estava assim, fazendo a última foto lá das trocentas que eu fiz, e ele chegou lá para filmar um comercial, não sei, da prefeitura, alguma coisa, conheceu. Eu falei, porra, Samuel, acabei o clipe aqui, cara. Ele falou, não, deixa eu ver. E aí ele viu, cara, a primeira vez que eu nunca tinha visto, Samuel deu uma emocionada, assim, ele terminou e falou, pô, cara, nossa, bicho. Falei, ficou muito melhor do que a música. Você ajudou a música demais nessa. Eu falei, pô, não, enfim, aí ficou felizão. E foi muito doido, porque quando a gente botou online esse clipe, as palavras-chave dele eram stop motion e a marca do caderno que eu botei, Moleskine, né, que é essa marca famosa aí de sketchbook. Cara, e o fato dessas dois tags, assim, sketchbook e Moleskine, a coisa ganhou uma visibilidade fora do Brasil, né? Brasil tudo bem, Skank, todo mundo conhece e tal, mas assim, e nego começou a ver isso em tudo que é canto, assim, em muitos países, muitos mesmo, Rússia, China, aí comecei a receber e-mail de países loucos, assim, Japão, as pessoas, eu não entendi nada, mas adorei, né? As pessoas começaram, deu um retorno tão inesperado assim para a gente, uma coisa pequenininha. Quer dizer, basicamente eu tinha uma câmera, eu vou mostrar o making off aqui porque ele é curtinho, dá para vocês verem o sofrimento que foi fazer. Sofrimento nesse sentido, porque assim, foi um trampo. Ah lá, essa era a minha estrutura. Perninha, acidente. E muitos dias, assim, desenhando e tirando foto. Esse clipe é uma animação em stop motion, que a gente fotografa quadro a quadro. E a gente está usando como base uns moleskines, que são os cadernos de desenho, além da imagem da banda, de uma performance deles, de um show. Depois de editar, imprimiu todos os frames, deu mais ou menos 2.800 frames. Impresso, a gente recortou todos. E a gente vai posicionando os papéis no caderno e refotografando. A gente usa um software que ele fica ligado direto na câmera e à medida que eu vou fazendo desenho, eu vou trocando os frames, fazendo quadro a quadro, frame a frame, que é a base desse clipe. Que aí dá para entender, né? Que realmente foi super artesanal assim nesse sentido, porque eu não tinha crédito nenhum para gastar com a banda, eu tinha queimado tudo no clipe anterior. Mas aí foi ótimo, assim, na verdade os dois clipes, né, muito diferentes um do outro, mas esse muito pessoal, talvez o clipe mais pessoal que eu já tenha feito, assim. Porque além, né, de ser isso, de ser lá os desenhos, os escritos que eu faço, ele carrega tudo que eu mais acredito, que eu falei, assim. Carrega, vamos dizer, os meus erros, que eu não acho que são erros, acho que carrega o meu caminho, assim, é um clipe que você vê o que está acontecendo.
Se parar para ver, tem vários desenhos que falam, ai meu Deus, agora já foi, não dá para voltar, vamos embora. E pá, e foto, e foto, e foto. Eu queria ter, hoje, né, eu sou bastante crítico assim, com o meu próprio trabalho, eu sempre olho para trás e falo, pô, eu devia ter feito assim, assado. Mas, na verdade, eu falo, não, que bom que eu... O mais importante é fazer, assim, porque isso eu acho importante falar também que quando a gente se policia demais, né, essa busca aí pela perfeição, pelo melhor que a gente puder, muitas vezes as coisas não saem. A coisa fica difícil, assim, né? Uma hora você tem que terminar e a pessoa pergunta, qual que é o seu trabalho? Essa é uma respostinha ótima que eu aprendi disso. Qual que é o seu melhor trabalho? Ele falou, o próximo. Né? E aqui, ó, teve uma exposição que eu fiz recentemente. Gente, não sei como é que está o tempo aí, Diego. Está na hora. Tá, vamos embora. Porque isso aqui eu acho que é bem interessante. Foi um trabalho que eu fiz, uma exposição que eu fiz até aqui perto, no Memorial Vale, que fica aqui do lado. Deixa eu ver. Onde é que estão os meus layers aqui? Espera aí, pessoal. Tá aqui. Vocês não acreditam, tá difícil eu tentar achar isso. Boa, gente, bom demais, né? Hoje, garoto. Boa. Então, isso é uma exposição que eu fiz ano passado, chamava Dicromia. Fiz aqui, foi no Memorial Vale, e foi porque eu tenho isso, eu faço vídeo, eu faço gráfico, né? E aí eu tinha uma liberdade grande, tinha um budget lá, falou, você tem X para gastar aí para fazer a sua exposição. Um convite que eu recebi, falei, massa, né? Vamos lá. E eu falei, eu vou tentar fazer um híbrido, assim, alguma coisa que conecte o vídeo com o meu gráfico. Como é que eu posso fazer isso? E aí foi uma das pesquisas mais interessantes que eu fiz a respeito de tinta e cor. Eu fui lá na origem de cor, que são as cores primárias, secundárias, quer dizer, acho que todo mundo entende um pouco disso aqui, né? CMYK, né? O que é CMYK? Ciano, magenta, yellow e black. E o padrão, tem esse padrão de cor, que é um padrão gráfico, e tem o padrão digital, que é o RGB, né? Red, green, blue. E aí eu lembro de aulas de fotografia lá na faculdade, a história dos fios, como é que uma cor podia eliminar a outra e acentuar a outra. Aí eu falei, vou pesquisar isso aqui. E aí, por fim, eu cheguei nesse... Aí eu busquei todas essas cores, as cores originais, ciano, comprei todas essas cores. E tive uma ideia de testar como que a projeção digital, como que o RGB interferia no CMYK. Quer dizer, como que um projetor que tem esse padrão RGB interferia nas cores gráficas, né, as cores originais. E comecei a testar. E aí eu descobri, talvez, certamente, muita gente já descobriu isso. Para mim, eu falei, caralho, que doido, cara. Que é o seguinte, eu cheguei no yellow puro, que é o amarelo, e no ciano, que é o azul claro, e vi aqui, o seguinte, se eu projetasse, eu testei todas as cores, todas as projeções, e se eu projetasse uma cor, um azul, não o ciano, o blue, do RGB, em cima de um desenho que tivesse o amarelo e o ciano, o azul interferiria em uma das cores, ele anularia uma das cores. Eu vou ligar um layer aqui só para vocês entenderem. Aí o que eu fiz? Aí eu descobri isso, falei, putz, funciona, vamos lá. Aí a exposição era um lugar fechado, uma sala grande, fechada, fiz, sei lá, 15 quadros, e os 15 quadros eram só nessas cores aqui, amarelo e ciano. E para cada um tinha um projetor, que ficava um padrão de cores mudando, mas só com essas cores, azul, branco e vermelho. E as cores iam fazendo só uns grafias básicos assim por cima da projeção, só que ela mudava, ela desaparecia com uma cor e aparecia com outra. Quer dizer, visualmente um quadro, se você olhasse o quadro com a luz acesa, ele seria assim.
E quando você projetava, eu vou ligar um layer aqui só para vocês entenderem. E aí a gente projetava, eu projetava o azul, olha o que rolava. Está vendo? Que ele elimina o azul claro e torna preto o amarelo. E se eu fazia com o vermelho, ele eliminava a outra cor. As projeções basicamente eram, não era assim, né? Isso eu estou fazendo na mão, mas eram brincadeiras gráficas só com vermelho e preto e dava essa interferência. Eu tenho aqui essa imagem de um dos convites, por exemplo, essa aqui, ó, era um outro quadro. Aí eu fiz muitas brincadeiras nesse sentido, assim. Sabe, aí eu fiz uma série interessante, porque sabe aquilo quando a gente vê um cachorro e vê o dono, fala, caralho, é a cara do dono, né? E aí eu fiz uma série de animais assim que eram parecidos com, né, que tinham fisionomias humanas, enfim. Mas quer dizer, e isso aqui é uma, isso foi super legal, a exposição foi massa, e tal. E era isso, era uma brincadeira assim, para a gente ver como é que a tinta, as cores, né, quer dizer, uma coisa muito elementar assim, que é a formação das cores. Dá para resgatar coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente pensa sempre em andar para frente, né? Fazer uma coisa nova e tal, mas assim, constantemente a gente tem que olhar para trás, assim. Às vezes olhar uma coisa muito básica, muito elementar, ela te dá um combustível para você fazer uma coisa nova, ou um pouco nova, né? É difícil fazer uma coisa nova hoje em dia, mas esse caso foi uma diversão, assim, né? Eu testei isso, falei, putz, como é que é uma cor? Os padrões se anulam, invertem e tal. E foi uma brincadeira cromática pura. Enfim, e aí aqui tem trocentas coisas aqui. Gente, o jeito mais fácil, na verdade, para depois vocês acompanharem meu trabalho acho que pelo Instagram, assim. Ou, quem não tem Instagram, Facebook, Conrado, meu nome, até agora não tem outro, assim. Esse nome esquisito. Deixa eu colocar aqui. Porque eu faço postagens diárias e também faço umas coisas maiores, né? Do mesmo jeito que eu gosto de desenhar, olha o tamanho do meu dedo aqui perto disso. Caderno pequenininho. Eu também agora estou começando a fazer coisas maiores, assim. E que também é uma diversão. Quem nunca quis desenhar na parede, né? Quando a gente é pequeno, tudo que a gente quer é isso. Aí você ouve tanto não que você nunca mais faz. Mas aí, enfim, isso é lá na produtora, lá na Brócolis. Deixa eu achar aqui. E os meus diários aí. Que aí tem os desenhos, são as coisas escritas. Aqui não dá para entrar muito no mérito de cada um, não, mas... Olha o selfie do Popeye. Um selfie meu, que eu completei. Bobagem, né? Enfim. Aí tem personagens aí, Birdman. E eu acho que... eu também não tenho preconceito nenhum com o material, assim. Que isso eu acho que também é interessante falar nesse sentido, que às vezes a gente esperar as condições ideais de temperatura e pressão para a gente trabalhar é difícil, né? Ainda mais Brasil, 2015, esse momento turvo que está no ar. Eu trabalho com o que tiver na minha mão. Claro que eu, né, sei o que funciona, o que não funciona, mas eu nunca deixo de fazer por eu não ter lá o melhor material em mãos. Às vezes eu estou com, tipo isso, eu fiz uma série que eu cortei lá uns pedaços de papelão para embalar uns prints que eu ia mandar para fora. Aí sobraram umas tiras, assim, aí eu tenho um toque, não consigo jogar fora pedacinho de papel, eu faço alguma coisa. Um horror, você chega lá no negócio, 100 quilos de coisa. Aí eu comecei a fazer uns desenhinhos, cara, e às vezes você faz umas bobagens, assim, de, né, um pedacinho de papelão com caneta hidrocor qualquer, e aí as pessoas, por exemplo, no Instagram, que dá um termômetro para mim, e às vezes isso aqui faz muito mais, as pessoas curtem muito mais do que, sei lá, um desenho mais elaborado. É bem engraçado, assim, não tem muita lógica, tem alguma,
mas muitas vezes se surpreende, assim. Mas quer dizer, só para dizer que façam com que estiver ao alcance de vocês no momento agora de vocês. Daqui a um tempo vocês vão ficar famosos, ricos e tal, vão ter acesso a tudo que vocês quiserem, aí vocês arregaçam. Mas enquanto ainda não dá, mas não deixa de fazer. Não esperem que ficar rico e famoso e tal para fazer, porque você tem que passar por isso em qualquer área que seja de vocês. Pessoal, acho que é bom abrir agora para perguntas, né? Pô, foi mal, Diego. Não, tranquilo. Alguém tem uma pergunta aí? Posso começar com? Lógico. Comercialmente, digamos que você ganha dinheiro com audiovisual, né? Mas, recentemente, a gente tem feito um trabalho junto de ilustração propriamente dita, né? Isso. Enfim, você ganha dinheiro com a ilustração em si. Aham. Existe uma intenção sua de seguir ou trilhar esse caminho? Isso é uma pergunta boa, porque isso, como o meu, né, há anos fazendo audiovisual e tal, dirigindo filmes publicitários, eu deixava meio como hobby, assim, ou como só um background meu, a ilustração, o desenho. Mas, assim, de uns anos para cá, quando eu comecei a postar mais, tal, aí começaram a pintar uns convites, umas coisas. E hoje, cara, não dá mais para eu não fazer, assim, porque pintam sempre, por exemplo, esse foi um projeto que a gente fez junto, assim, o pessoal da Filadélfia me convidou para fazer as ilustrações das latas de panetone da rede Super Nosso, que anualmente eles faziam. Foi um projeto super legal, assim, que eu não imaginava. Como que eu imaginava desenhar em lata? Quer dizer, mas pelo fato das pessoas estarem vendo os meus desenhos e tal, o pessoal da Filadélfia me indicou, o pessoal do Super Nosso curtiram, a gente se reuniu e me chamaram para fazer essa ilustração das latas de panetone. Quer dizer, e eu também, e elas foram, e o pessoal falou, não, a gente quer que seja no estilo que você faz, assim, né? Aí foi um trabalho gostoso de fazer, quer dizer, eu fiquei à vontade com ele, claro, a gente conversou muito, né? Eu queria entender, assim, o que é legal e não é, o que funciona. Foi um trabalho, vamos dizer, encomendado, mas, ao mesmo tempo, com uma abertura grande para eu propor. E foi um trabalho que correu bem legal, assim, do início ao fim. E hoje eu acho que já posso contar. Esse aqui é minha mulher, esse aqui é meu filho. Pô, gente, aí o conceito disso era, né, Natal, né? Quer dizer, aí tem uns ícones natalinos, tem essa coisa da alegria, da reunião de famílias e pessoas, e casa, né? As pessoas se reúnem ali, quer dizer, aí a ideia era as latas passarem um pouco esse espírito, assim, essa confusão gostosa que é o Natal, né? Um dia amigo oculto, aquela galera, no dia seguinte você vai para a casa da sua avó, no dia a casa da avó do seu marido, e a tia Lourdinha, não sei o quê, quer dizer, aquilo, pelo menos os meus natais é um caos, família grande, aquela loucura. E passar isso de uma forma, né, alegre, positiva, e bonitinha, né? Assim, as pessoas falam, pô, legal, quero ter essa lata aqui, não vou jogar fora, não, vou guardar aqui, sei lá, gravata, meia, o que for. Eu tenho várias lá em casa, claro, né? E foi não, e aí eu tive que fazer uma pequena homenagem para a patroa e para o pequeno, né? Botei perto da minha assinatura, botei ali, ninguém sabe e tal. Mas, quer dizer, hoje eu tenho muitos projetos, assim. Faço, né, o audiovisual continuo fazendo, mas realmente hoje eu me libertei. Eu falei, não, gente, pô, eu faço isso também. E hoje eu faço, vão sair algumas coisas em breve de livro e murais. Quer dizer, hoje é bastante significativo, assim, para mim, os trabalhos que diretamente ligados ao meu desenho, né, minha produção, exposição, quadro, enfim. Beleza.
Claro. Eu acho o meu... Isso é uma pergunta interessante, né? Porque talvez eu tenha demorado tanto relativamente ao meu trabalho de desenho aparecer hoje em projetos comerciais, talvez até porque eu quisesse chegar num ponto da pessoa me chamar porque quer que faça uma coisa que só eu faço. Entendeu? Eu não ser aquele ilustrador falando, agora a gente quer que você faça um negócio meio Turma da Mônica. Não, queremos que você faça um desenho meio Marvel. Quer dizer, hoje, eu entendi isso. Eu segurei, não sei, quando meu trabalho apareceu, ele já era maduro o suficiente e com um estilo muito próprio, assim. Quem não gosta nem me chama. E se a pessoa me chama, ela só me chama porque ela quer que eu faça do jeito que eu faço, entendeu? Quer dizer, aí isso é interessante, mas também refação existe, normal, e para um trabalho encomendado, é isso. Mas eu acho que o mais interessante, por exemplo, que foi nesse caso, que a refação aqui acho que foi mínima. Foi uma coisa até do cliente, assim, que por algum motivo a cliente ela não gostava da rena. A reninha não curtia. Não gostava de vaca, né? Acho que era vaca. Aí eu falei, vaca? Tá, tudo bem, eu não vou fazer uma vaca. Aí eu fiz uma reninha. Aí, cara, nesse 1 milhão de desenhos tinha uma reninha. Pode tirar a rena? Eu falei, beleza, eu tiro a rena. Essa foi a refação desse trabalho. Mas é porque uma coisa que seja mais... acho que precisa ser mais assertivo. Quanto mais você entender antes, quer dizer, um bom briefing é fundamental, assim. Quer dizer, você conversar com a pessoa, entender, mostrar, exemplificar, falar. De certa forma, você ilustrar o que você vai fazer. Se alinhar antes, você minimiza as refações depois. E o meu trabalho de ilustração, igual eu te falei, as pessoas me chamam porque querem que eu faça do jeito que eu faço. Não tem muito esse problema, mas eu, talvez pelo meu vício de publicidade, né, de fazer filme publicitário, que é tudo muito detalhado, conversado, eu tenho muito esse cuidado, assim, de... Né, a gente teve umas reuniões com clientes, com agência. Cara, esse cuidado de saber ouvir, assim, sabe? Ouvir é bem mais importante que falar. Isso, como eu falo só de vez em quando, e quando eu falo pra caramba, igual hoje. Né? Mas eu mais ouço. E aí a gente minimiza possíveis refações.